como eu sempre falo, quando não vem no amor, vem na dor. 2021, a gente estava naquela onda da pandemia, eu já buscava tratamento para a Aninha. Nós começamos a vir em São Paulo em 2019, mas a gente ficava indo e voltando até que a pandemia estourou. Vocês buscavam um tratamento porque o sintoma era que ela não comia? Como que é? Lá em Recife, a Aninha nasceu e já começou a internar com frequência, né? Logo bebezinha? Bebezinha. E a gente não sabia o que era. Havia uma suspeita de uma questão alérgica, mas ninguém conseguia fazer sequer a introdução alimentar dela, aquela dos 6 meses. Então, a Ana Liz não comia nada a não ser uma fórmula para alérgicos. Ela internava para fazer a introdução alimentar e ninguém conseguia evoluir, e ela infeccionava muito, tinha muita infecção. Então, havia a suspeita de uma alergia alimentar e de uma imunodeficiência. Mas eles diziam que não dava para fechar a imunodeficiência com ela pequenininha. E isso 5 meses de vida. Pequenininha ainda, e aí a gente seguiu. Até que num dia eu vi uma médica na TV, resolvi marcar e ela era em Campinas. Fui para ela e ela começou a investigar. Foi ela quem deu o primeiro passo para descobrir a síndrome da Liz. E quando a gente veio para São Paulo, em julho de 2019, a gente ficava indo e voltando. Então, assim, a gente passava 15 dias aqui e voltava, às vezes uma semana, passava por testes, voltava, e a pandemia estourou. Quando a pandemia estourou, a gente teve que voltar e não veio mais. E aí, lá no Recife, a gente já estava acompanhada aqui em São Paulo, a gente já tinha o exame genético dela, mas eles não tinham fechado o laudo, né? E a gente estava segura numa equipe daqui de São Paulo. E lá no Recife, quando a gente precisava de alguma coisa, como ela internou, por exemplo, nesse período, eles ligavam aqui para São Paulo, que dava o norte. Pois bem, quando veio a pandemia, a gente não conseguiu ficar vindo, e aí a gente começou a fazer... Ninguém estava fazendo tratamento de nada, assim, a não ser que fosse dentro do hospital uma coisa muito grave. Sim. E a gente estava tentando manejar ela. Era muita medicação, quando ela passava mal, contato com os médicos, a gente estava basicamente tratando os sintomas. E aí, quando foi em 2021... eles combinaram da gente vir passar 3 meses. Nisso, a gente já tinha vivido muita coisa e já estava aqui em São Paulo, capital. Viemos para passar 3 meses. A gente ganhou de uma moça 3 meses de um apartamento, nesses aplicativos de locação de apartamento. E aí passaram os 3 meses e os médicos disseram, não, você não pode voltar. Eu dizia, eu quero voltar, eu tenho meu filho, eu tenho minha família, que eu não tenho ninguém, já não tenho mais dinheiro. Porque nesse processo eu precisei deixar trabalhar para cuidar da Liz. Sim. Na verdade, eu nunca consegui ir lá e dizer, vou ser demitida. Eu simplesmente, uma vez eu fui, precisei sair para cuidar da Liz e não voltei. E nisso o contrato foi rescindido porque eu não voltava para trabalhar, já não tinha mais atestado que desse de conta de tudo. Sim. E aí... em São Paulo, eles disseram que era para a gente ficar, e a gente não fico, eu, no caso, né? Minha família respeitava, mas os médicos meio que pressionavam, e os amigos diziam, Carol, você precisa ficar. Na época, a Liz tinha muita hipoglicemia, a gente não sabia de onde vinha, e ela estava aqui, daqui a pouco ela desmaiava. E o neurologista dizia, ela vai ter prejuízo neurológico, a nutróloga dizia, a gente precisa internar, e eu fugindo, porque em meio a isso tudo, eu também não aceitava muito bem a condição dela, não aceitava que a gente ia colocar a nutrição parenteral, que é essa que ela usa até hoje, que foi o que mudou a vida dela, fazer gastrostomia, nem pensar, eu não aceitava. E aí, no meio disso tudo, uma amiga de colégio, ela estudou comigo do maternal ao 3º ano, às vezes em salas diferentes, mas a gente se conhecia desde pequena, as famílias se conheciam, ela casou, está morando no interior aqui de São Paulo, e um belo dia ela chegou para mim e disse, Carol, tem uma pessoa que não é minha parente, ela parece que é tia do esposo da sócia dela, uma coisa assim meio distante. Teve um problema de saúde, está passando uma situação financeira apertada, não está mais morando no apartamento dela, e ela não pode alugar, mas ela deixa tu morar lá sem pagar aluguel. Tu paga só o que tu gastar, no caso as contas do apartamento. Pelo amor de Deus, né? Não tem como uma coisa dessa acontecer. Uma pessoa que eu nunca tinha visto. Inclusive, eu não encontrei essa minha amiga, Taizinha, desde que eu vim para São Paulo. Isso foi tudo por telefone. Eu disse, sinal de Deus. Deus me chamava, mas parecia que eu não queria atender, não respondia esse danado desse chamado de Deus. Bem, fui para o apartamento, me mudei, com acho que um mês, a Liz internou. Eu fugia da médica da Liz, né? Ela não me pressionava, mas ela dizia, tá aqui meu celular, vá. E aí a Liz começou a passar mal. Uma amiga minha disse assim, Carol, ó a idade da Liz, a Liz está com 4 anos e pouco, e vai interna.
Quando eu digo a idade da Liz é porque havia um prognóstico de 5 anos. A literatura dizia. Mas é tudo muito vago, né? E aí eu disse, vou internar com a Liz porque ela estava muito ruim. A médica disse, amanhã, 10 horas no hospital. Fui com a malinha, passar aqui pouquinho tempo, foram 10 meses e 10 dias no hospital. E foram momentos muito difíceis, porque a Liz estava internada. No primeiro dia, já passaram... Quase um ano, né? Quase um ano. Sem sair de dentro do hospital. Sem sair. No primeiro dia já passaram um catéter na Liz, já colocaram a nutrição parenteral. E eu meio que estava em êxtase, assim, só vou deixar acontecer. E fui, né? A médica me amparando muito. E eu, dentro do hospital com ela, nesses 10 meses e 10 dias. Não saí para nada. Não tinha com quem compartilhar, assim. Era uma dificuldade, até para lavar roupa. Como é que eu lavava roupa se eu não tinha quem pegasse? Né? As coisas foram se ajeitando, mas eu, dentro do hospital, rezava... Mas nada muito firme. Até que Liz completou 5 anos em janeiro e no finalzinho de janeiro ela teve uma infecção do catéter. O catéter fica aqui no peitinho, né? Ele vai direto para o coração. Infecção do catéter é sempre uma coisa grave e evoluiu para infecção generalizada. Liz foi para a UTI e eram dias muito difíceis lá. Eu nunca tinha vivido uma experiência tão intensa com ela, assim, ela já tinha passado situações graves, mas aquela foi em especial grave, assim, para mim, me tocou muito. E aí, o que é que aconteceu? Numa das madrugadas, a Aninha, no oxigênio, tomando droga para poder se manter viva, o coração batendo tudo, eu me ajoelhei do lado da cama dela, ela não via, e sim, eu lembrei agora que na tarde anterior ela estava com a perna quebrada, porque ela tinha várias coisas, inclusive ela vivia fraturando. Você me disse que ela vivia fraturando, mas ela fraturou desde que idade? Desde bebezinha. Ela fraturava desde bebezinha. Foram muitas fraturas. Aninha, quantas vezes você sabe mais ou menos que fraturou? Sabe a conta? Mamãe já disse mais ou menos, né? Não. Tu não lembra? Você acha que não? Mas já quebrei um monte de vezes. Já quebrei braço, já quebrei perna, já quebrei dedo. Dedo? Dedo. Disse que foi de três dedos de uma vez? Três dedos aqui, né? Aí como é que fazia, Aninha? Aí no comando pra inserção, os três aí inserção da a mão até aqui. Mas já ficou alguma vez com o braço e a perna ao mesmo tempo? Sim. Como que era? O braço, a perna? O braço e a perna inserção. Engessado. Não foi? E o dedo. E o dedo de uma vez? A perna o braço, a perna e o dedo. E como era que quebrava, Aninha? Precisava fazer o quê para quebrar? Como era? Quebrava assim? Como? Não sei, acho que... Precisava tu levar uma queda muito grande para quebrar? Não. Como que era? Se eu batesse um pouquinho do sofá, só quebrava. No sofá? Eu lembro que uma vez eu tava pulando Pulando? Bola que eu tenho. Uma bola bem grande, uma bola de feijão que eu tenho. Aí eu tava pulando bem perto do sofá. Aí eu bati o pé do sofá, aí quebrou. Quebrou. É uma bola terapêutica. É uma bola certo. Aquela aquela bola de como chama? De fisioterapia de Bobart. É isso. Ela tem uma disfunção sensorial e aí foi recomendado a gente ter uma bola, quando ela está muito Aí tu desregulada, pulou na ela bola, sobe. Aninha. A dela é feijão, então ela tem uma ondinha assim que ela senta bem nesse meio. Daí, qualquer coisinha, ela Agora, já fraturava. no hospital já quebrou também, pulando? Sim. Pulando? Pulando. Não, dançando, né? Dançando? Dançando. Como foi essa da dança? Eu ia pra cirurgia, eu acho que era tocar o cateter. Pode Não, falar. ia Mais tocar- perto, Aninha, pode falar Fala mais perto do microfone, Isso. tocar gastro, amor. Tocar gasto. Aí era de Tati. Aí as enfermeiras estavam organizando as coisas, a maca, o paciente ir. Aí eu e mamãe tava dançando Palma, palma. palma, pé, pé, pé. Roda, 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 pralanguejo, peixe é. Quando eu fui fazer o pé, 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 eu caí e gritei de dor. Ela não bateu muito forte no chão, ela foi fazer o pé, 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 que bate o pezinho no chão. Pé. Nisso do pé, 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 ela não aguentou, caiu no chão, a gente não é possível. E aí? Aí correu pro raio-x. Aí saiu o resultado, tava com a perna quebrada. Ai, meu Deus. E foi exatamente essa vez do pé, 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 que é essa vez da UTI.
Ela estava com a perna engessada. E vocês que foi o que eu estava curada. Foi. Na tarde antes dessa oração, eu escrevi, você está curada. Escreveu no gesso. O gesso. Inclusive, esse gesso ela deu a um amigo que ela fez no hospital, um fisioterapeuta que ela gosta muito dele. Eu também pintava ele. A gente pintou ele, todo mundo assinou, né? E aí esse gesso ainda existe. E, bem, nessa tarde eu tinha escrito isso, você está curada. E à noite eu fui rezar ao lado da cama, num desespero, assim. Vendo que a minha filha estava muito ruim. E eu tinha um vício muito grande em Coca-Cola. Eu tomava de manhã, tarde e de noite. Eu não bebia nem água. Bota agora o casaco. Põe o casaco aí. E aí... Pode pôr, viu? Consegue, mãe, colocar? Acho que consigo. Coloca, depois eu aproximo. Sim. Pois bem, e aí eu me ajoelhei do lado da cama, era de madrugada. Quando se fala vício, deveria ser muitos litros, né, por dia, né? Deveria ser muitos litros, né? Praticamente não tomava água, né? Eu não sei, não. Eu já não tomava muita água, mas eu acredito que eu tomava 1,5 litro, sei lá, de coca por dia. O que tivesse eu estava tomando. E se viesse aperreio, eu tomava mais ainda, né? Entendi. Eita, agora eu sempre perguntava se tinha coca. Porque era um vício muito grande, sabe? Se tivesse só 2, ela já comprava. Sabe já aquelas comprava pessoas mais, que tem medo de acabar o vício lá? Pois bem, eu era desse jeito. Agora a Aninha mudou de louco. Se ficar muito frio, Aninha, aí tu avisa, tá bom? Melhorou? Sim. Mas se tiver, amor, eu acho que dá pra botar pelo menos no 20 aí, que tá no 18. Tá aí na tua frente, amor, coisa. Isso. Olha como ela tá parecendo um microfone pra Zulene. Sim, e ali você tava na cama? E aí eu me ajoelhei ao lado da cama, era um box de UTI. E, bem, eu me ajoelhei e comecei a rezar. Uma oração assim, que eu queria negociar com Deus, como se fosse possível. E eu dizia assim, Deus, vamos fazer assim, o Senhor cura minha filha e eu deixo de tomar coca. Só que o meu coração não estava tranquilo com aquela negociação. E eu ficava tentando arrumar um jeito. Eu disse, tá bom, vamos fazer assim. Eu vou tomar só essas que tem na geladeira e daí eu já não tomo mais. Mas meu coração não estava aguentando aquilo. E aí... E eu sem ver nada, que eu tava... Sem ver nada. Ela estava desacordada. Eu estava desacordada. E aí ela estava com medicação, né, para poder se recuperar. Sim. E aí teve uma hora... Tava com droga para o coração bater. Tava com droga para o coração bater. E aí... ela ouviu falar, né? E aí o que é que acontece? Teve uma hora que meu coração abrasou e eu disse assim, pronto, eu já não vou mais tomar nenhuma. Essa que está aí na geladeira eu não vou tomar. Eu sei que o senhor vai curar ela. E aí eu abri a porta, o box, né? Chamei as enfermeiras, todo mundo sabia. Eu acho que elas disseram o que é que está rolando aí dentro. Eu disse, elas gostam de coca, e dei a coca que tinha ela. E dali nunca mais eu tomei até hoje. Eu tomo a Fanta. Tentei não tomar mais nada, mas não aguentei, aí eu tomo Fanta, vez ou outra, mas não é nada comparado a Coca-Cola. Sim. Até porque o meu gosto era Coca-Cola naquela época, né? Era um vício, uma doença. Tomar Pepsi não. Guaraná. Eu não tomo Pepsi. Eu não tomo cola. Sim, e aí... tá Roda não, Coca-Cola. Pois bem, e aí lá no hospital a Aninha melhorou, saiu da UTI. Ela teve outras infecções, mas lá... Isso era janeiro, então eu ia ficar até julho, ainda tinha 6 meses pela frente. E, aliás, era janeiro e fevereiro, né? Já tinha virado fevereiro. Sim. O aparelho lá. Sim, quando eu falei isso, que eu disse, tá bom, Deus, eu já não vou mais tomar. Eu estava ajoelhada ao lado da cama e tinha um monitor. No TI sempre tem monitor e ele fica pitando, né? E os parâmetros de anemia, oxigenação, batimento... a pressão estava ruim, então eles apitavam com certa frequência para alarmar. Mas chega uma hora que a pessoa meio que nem escuta aquilo. Só que, no meio da oração, eu escutei um apito diferente. E aí, quando eu levantei a cabeça, eu vi os parâmetros dela que estavam alterados, normais. Tipo assim, uma saturação 98, uns batimentos... Não sei quanto é normal, mas vamos supor, 110, estava tudo normal, porque criança o batimento é mais alto. Sim. E aí, quando eu baixei a cabeça, que eu voltei, já estava tudo alterado de novo. Quando a gente conversava, eu te disse, né, eu não sei se aquilo foi real, mas eu vi. E ali eu tinha certeza que a Annalise ia ficar bem. Bem, se seguiu, eu dei as Coca-Colas, feito eu disse, a Aninha melhorou, voltamos para a enfermaria.
E lá eu comecei a ter uma prática de oração dentro do quarto do hospital, né? Comecei a orar mais todos os dias, mas foi passando o tempo, chegou o momento da alta da Liz. E eu ia para casa agora com uma criança totalmente diferente da que entrou no hospital. Com a nutrição parenteral, com a gastro, com um monte de medicação, mas também uma criança bem ativa. Oi. Mas do meu primeiro dia em casa, o homem que tinha me dado um suporte que tinha 3 rodas, né, mãe? Aí mamãe foi botar a parenteral, ou foi a integral? As 2 bombas, porque tem a bomba, né, de infusão que programa o que ela vai receber. Aí ela foi colocar as 2 bombas do primeiro dia, o suporte bateu bem aqui do meu... Era um suporte fraquinho, o suporte tipo aqueles de hospital que você põe soro, né? Só que ela usa com 2 bombas de infusão. E aí o que eles mandaram era fraquinho, eu já estava super mal. Quando eu cheguei em casa, Guto, que eu me deparei com aquela situação, minha casa não se tornou um hospital, mas assim, partes do armário viraram um estoque de insumo hospitalar. Sim. A gente com todo cuidado agora, com horário de medicação cheia para fazer, que no hospital eram os enfermeiros. Tinha que botar despertador para cada medicação. Os enfermeiros faziam no hospital, agora seria eu em casa, assumir tudo aquilo. E aí eu deprimi. Minha avó, na época, estava lá, mas já estava com a passagem para ir embora. Meu filho também estava, porque tinha ido ver a gente. Era minha avó que fazia a medicação. Eu deprimi de um jeito que eu não comia. Ela não saía da cama. Era. E aí eu não comia nada e fiquei muito mal. Minha avó precisou ir embora e eu tinha que juntar a força, né? E aí a nutrição parenteral de Ana Liz, ela chega todos os dias na minha casa. Ela é manipulada, ela não tem validade longa. E ela chega todo fim de tarde. E aí eu sentava no sofá com a Aninha, ligava a TV para esperar a nutrição parenteral. Eu tinha que ter uma distração. E aí eu, que não estava rezando um terço, que não fazia nada, quando eu abri o YouTube, estava lá, transmissão ao vivo, a primeira. Como se fosse assim, uma coisa que eu visse com frequência, o terço mariano da Canção Nova. Aí eu olhei assim, achei estranho, abri o primeiro dia, não continuei. Mas aí todas as tardes a gente fazia isso e todas as tardes estava o bendito do terço lá para a gente rezar. E aí eu cedi e fui rezar. E aí eu rezava um dia, mas no outro não vou. Aí a Aninha vinha, mãe, hoje é aquela mulher que vai rezar o terço, era a Sônia Venâncio. E aí a gente começou a prática de rezar o terço. E aí fomos rezando o terço, depois fomos lendo a Bíblia. Eu já tinha a Bíblia, eu tinha minha Bíblia de pequena, né? E aí eu comecei a ler, só que a Aninha não podia sair de casa. A Aninha, para sair, precisava da ambulância. Na época, ela não podia nem descer no prédio, eles não queriam nem que ela descesse. Era extremamente proibido a Aninha de sair, então eu não frequentava a missa. A nossa oração era ali em casa. E a Aninha começou a tomar gosto e ela começou a me chamar. E como é que eu não atendi o chamado dela para rezar um terço, para ensinar uma oração? Aí, depois veio o Instituto Hesed, a Aninha se identificou logo, disse que era Exército de São Miguel, não foi? Eu que sou devota de São Miguel, e aprendeu a oração, eu não sabia, a menina sabia, e ela começou a me estimular. Aí comecei a ser devota de São Bento também. Aí aprendi a oração também. Ela, assim, baixo escalão, ela pegou, né? São Bento, São Miguel, só lá em cima. Ela pegou logo, né? Para arrematar a mãe dela, só tinha que ser São Bento e São Miguel. E aí, eu comecei a manter a prática da oração em casa, até que a gente rezando, pedindo a Deus que a gente tivesse possibilidade de sair, porque a gente vivia dentro de casa todos os dias. Quando a gente saía era para ir para terapia e voltar apenas. Ou ir para o médico. Ou ir para o médico, isso da ambulância. Bem, quando foi no começo desse ano, agora de 2024, uma moça fez uma mochila baseada em mochilas que tem fora do Brasil, porque fora do Brasil as pessoas que usam nutrição parenteral, elas frequentam escola, elas trabalham comum, e ela fez uma mochila baseada nessas de fora do Brasil. Mostrei à médica, a médica aprovou e a gente começou a ir à missa. E aí eu fiz a minha primeira confissão, meu Deus do céu. Eu disse, não sei o que é que eu tenho que confessar, vou fazer um exame de consciência.
Meu Deus. Meu Deus, como é que eu vou falar tanta coisa lá? Eram 2 folhas, frente e verso. Mamãe fez 2 folhas. Exame de consciência. Era dobradinha de exame de consciência, uma confissão de 20 e tantos anos. Mamãe escreveu tudo e imprimiu. Imprimiu. Gampeou uma da outra e ia passando. Exatamente isso. Foi exatamente isso. Mas eu estava decidida. Era umas 30, 20 coisas. Ou mais. Ou mais. Mais 40. E aí, porque quando a gente toma consciência do que é Sim, pecado, sim, a gente sim, se identifica, né? Sim. E aí eu fui me confessar e desde então, nossa, foi muito, muito emocionante.